Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Andrioli Costa e está começando mais uma edição do Diálogos do Comunicolog, o lugar onde o campo da comunicação se encontra. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Ana Marta Flores, que é doutora em jornalismo pela UFSC e atualmente professora na Universidade Nova de Lisboa, além de participar de uma série de projetos de pesquisa que vamos explorar por aqui. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Saudades de você, Andrioli. Pois é, gente, a Ana Marta foi a minha veterana lá no mestrado da UFSC, quando eu entrei na turma em 2011, você é 2010, né? Exatamente. Ah, é, olha aí. 10 anos depois, estamos aqui. E se Exatamente. você está chegando agora, assine o canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e nos siga nas redes sociais. O usuário tanto do Comunicolog quanto da Ana Marta está aparecendo aqui na nossa chamada, mas ela já avisou que posta mais coisa de cachorro do que de pesquisa, hein? É verdade, sinto muito. Eu uso as plataformas mais para fins pessoais mesmo e para pesquisa, mas os meus perfis são mais pessoais mesmo. Sorry. Então é isso, gente. Chega mais que tem muito diálogo pela frente. Então, Ana Marta, eu queria que você dissesse, né, para o nosso público, então, né, quem é você? Quem é Ana Marta Flores? É uma pergunta difícil, você sabe, né, Andrioli? Não é simples assim. Acho que não tem uma resposta fechada. Mas eu sou uma pessoa apaixonada e curiosa. Acho que isso é um combustível que ajuda muito a pensar a pesquisa. Sou também jornalista, né? Me formei em comunicação social, habilitação em jornalismo na Unifra, hoje é Universidade Franciscana em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Depois fiz o mestrado e o doutorado na UFSC e sou muito orgulhosa de ter estudado na Universidade Federal de Santa Catarina. Aprendi muito, muito do que eu sei, aprendi lá. E acho que como eu falei, por ser curiosa, acho que investigação é algo que sempre me define, assim. Então, é algo que eu gosto muito de fazer, a investigação. Então, acho que, em resumo, né, sem ser assim muito currículo, né, um pouco de currículo e um pouco de sangue correndo aí, né, afinal a gente aqui está numa conversa, não estamos no LinkedIn, mas em resumo é isso, né, em resumo é isso, fiz os 3 ciclos mesmo com foco em jornalismo, mas eu sempre, e aí acho que a gente vai poder explorar um pouquinho isso, Andrioli, sempre fiz um pouco do caminho do meio, né, nem tanto o céu, nem tanto a terra, então eu sempre gostei de procurar outras perspectivas a partir do jornalismo. Isso é muito, muito legal você puxar, né? E para a gente entender o que você anda fazendo atualmente, a Ana Marta está em Portugal desde 2019 ou Não, 2020? cheguei em 2020, assim, 2020 já era dessa vez, pandemia? não era pandemia, era assim, não, foi assim, questão de um mês antes da pandemia mesmo começar. Ah, nossa. E, bom, desde 2020, então, a Ana Marta está em Portugal, e atuando ali diretamente com a pesquisa em comunicação e jornalismo nesse país para onde muitos dos nossos pesquisadores também estão migrando, né? Eu até entrevistei para o Comunicolog o Jorge Pedro Souza e comentei com ele sobre como isso parece ser uma tendência, né? Como Portugal está levando muitos dos nossos pesquisadores. Então, eu queria que você contasse para a gente o que você está fazendo por aí, né, e o que te atraiu em Portugal. Então, na verdade, começou essa história, apesar de eu ter o sobrenome Moreira também, e que é de origem portuguesa, e o Flores, que é mais de origem espanhola, sempre tive uma curiosidade, como qualquer país, assim, nunca fui também uma pessoa morrendo de amores por Portugal, porque também não conhecia, não, sendo bem sincera. E só que na altura que eu estava desenvolvendo a tese, que teve o foco em estudos de tendência e pensava para identificar estratégias para o jornalismo de inovação, um dos pesquisadores mais representativos assim em estudos de tendência para a perspectiva acadêmica, porque os estudos de tendência também tem uma vertente bastante de mercado, era o professor Nelson Pinheiro Gomes. E o professor, na altura, quando eu fiz o meu doutoramento de sanduíche, eu encaminhei meu projeto para ele e ele de pronto
aceitou a fazer orientação, e aí quando eu vim para cá, realmente eu me encontrei bastante aqui com esse grupo, né, que estuda tendências. São colegas que a gente trabalha no laboratório, no Trends and Culture Management Lab, que é um laboratório da Universidade de Lisboa que estuda tendências e comportamento através de uma perspectiva totalmente inovadora e acadêmica também, que é bem interessante. E aí, desde que eu vim para cá, eu passei um período curto aqui, foram 4 meses só, mas consegui avançar muito com a minha tese e com outras perspectivas, e fiz contatos também com o Inova Media Lab, que é um laboratório com foco em inovação, mas com foco em mídia em geral. E a partir daí também integrei o SMART, que é o Social Media Research Techniques, que é um grupo de investigação dentro do Inova Media Lab que estuda plataformas sociais, redes sociais. E nesse espaço eu tive muita oportunidade de desenvolver e aprender novas perspectivas. A coordenadora do grupo, a Jana Jocely Omena, também é uma pessoa incrível que sempre me apoiou bastante para seguir participando do grupo mesmo à distância, né? Então eu voltei para o Brasil, segui organizando os eventos que o grupo desenvolvia, desenvolvemos pesquisas, fazíamos reuniões periódicas, então foi um contato que eu segui mantendo mesmo estando no Brasil. E aí, no final, depois que eu defendi a tese, que foi em 2019, eu recebi uma proposta do Inova Media Lab para integrar o grupo como investigadora. E aí, como investigadora, eu fazia também uma parte das plataformas sociais, né, a parte da comunicação mesmo, de ciência do laboratório. E aí era como se fosse, um contrato como se fosse um emprego mesmo, não é? Então eu vim para cá em janeiro de 2020 com esse contrato e ainda estou no laboratório. Então eu faço parte do laboratório como investigadora, faço também a comunicação, né, externa assim do laboratório. E aí também nesse meio tempo surgiu o convite para dar aulas na Universidade Nova de Lisboa, no mestrado de Gestão e Curadoria da Informação. Que é uma outra universidade, né? Você estava me falando. Isso, o Inova Media Lab e o mestrado são na mesma universidade, que é a Universidade Nova de Lisboa. As tendências, que é na Universidade de Lisboa, que é uma universidade mais antiga. E realmente, para nova é mais nova, faz sentido, não é? Mas é um espaço super... as pessoas até me perguntam, né? Mas como que isso aconteceu? Eu, sinceramente, acho que foi muito do acaso e também de uma parceria, uma construção de uma parceria. Foram 3 anos trabalhando à distância, sabe? Então, foi algo que, quer dizer, é como se houvesse mesmo um entendimento deles de ser uma pessoa que vale a pena investir, né? E a gente sabe também que a situação no Brasil, para investigador, eu também dou aula em pós-graduações no Brasil, e agora não mais, né? Mas pode ser que talvez com o formato online talvez seja possível. São também é uma situação um pouco mais difícil, assim, um pouco mais precarizada, né? Os professores mesmo, muitos colegas meus, pessoas muito competentes que foram desligadas das universidades por questão mesmo de gestão né? E os professores que lá estão ainda ficam sobrecarregados, enfim, a gente sabe como é que é a realidade, né? Então eu achei que era uma oportunidade que eu não deveria deixar passar, sabe? E só para a gente entender, né? Porque uma coisa que eu sempre escuto aqui no Brasil, né, é que quem quer ser um investigador, um pesquisador, não tem essa possibilidade sem estar necessariamente ligado à docência, né? E aí em Portugal, Exatamente. então, é possível que você tenha um contrato para ser um pesquisador, né, e não tá dando aula, mas está ali trabalhando num grupo de pesquisa, num laboratório de pesquisa. Isso, apesar de assim, também é um setor assim bastante precário aqui. O vínculo de investigação, ele é um vínculo de um contrato como se fosse um contrato de bolsa.
Então, você também não tem férias, é como uma bolsa no Brasil. Você também não tem férias, você não tem o 13º, enfim, né? Algumas questões, um auxílio saúde, enfim, alguma coisa assim. Você fica realmente, programas aqui que existe muita concorrência, então, assim, é quase, digamos, sei lá, 1/10 das pessoas consegue efetivamente construir as suas carreiras, tanto que também tem muita exportação de cérebros portugueses para outros países que tem muito investimento, como é o caso da Alemanha, por exemplo, ou a Inglaterra, que tem muito investimento para a área de pesquisa, né? Aqui eles chamam muito investigação. Uhum. O termo é igual, mas é mais usado em investigação. Então, mas ainda assim é possível que você seja um investigador, um pesquisador, sem necessariamente estar dando aula. E a gente sabe também, e pela experiência própria dos nossos professores de Universidade Federal, que a pesquisa ela é desenvolvida no tempo que sobra, no tempo dos fins de semana, às noites, porque os professores estão extremamente atribulados ou de disciplinas, ou de grupos de extensão, ou às vezes até o próprio trabalho que é mais operacional, assim, no caso, coordenação, enfim, o tempo que se leva nisso, não é? Então, a gente sabe que a pesquisa mesmo, acho que só consegue fazer mesmo pesquisa no Brasil quem realmente quer pesquisar, porque senão, e às vezes para poder também cumprir exigências que tem para você se manter no cargo, não é? Tipo, precisa ter produção, precisa ter isso, enfim, então eu acho que inclusive muitas vezes me coloco a pensar nesse ponto, assim, né? Porque é um fluxo bastante exigente, você tem que querer, não é? Você precisa ter um bom equilíbrio mental, um bom respaldo também para saber e para bancar as suas escolhas, porque pode não ser tão fácil, não é? Então, e para além, né, dessa questão de trabalho e de pesquisa, dessa oportunidade que apareceu. Eu também tenho, o meu namorado é português, então isso é um fator extra também, isso, Mas né, você conheceu ele aí? facilita. Sim, sim, já nos conhecemos aqui nesse período que eu vim em 2017. Ah, que ótimo. E então foi assim, as pessoas falam, você vai aí para ficar com ele? Não, ficar com ele é o bônus de toda essa história, porque realmente surgiu esse convite de trabalhar. E meu pai usa um termo muito assim, que o cavalo só passa encilhado uma vez, que é assim, quer dizer, uma oportunidade dessa quando pode surgir novamente, sabe? Considerando um cenário assim, da dificuldade que é você passar, por exemplo, para ter uma estabilidade numa universidade federal, não é? A gente estava falando há pouco mesmo a concorrência dos concursos, como são raros e com esse governo atual rarificados, não é? Então tem toda essa questão, assim, quer dizer, realmente acho que era o timing, era a hora, e veio bem a calhar de ter saído, de ter sido já em seguida da defesa do doutoramento, e eu acho que quem já defendeu o doutorado sabe qual é um pouco a sensação de recém ter defendido, é um alívio, mas também não, mas é uma preocupação, quer dizer, o que eu faço agora, ou Eu como, acho que não é? até um dos piores momentos não é nem o pós-defesa, né? Mas é o pré ali, aquele 2 meses antes que você já terminou, ou praticamente terminou a tese, já está depositando e pensando, tá, e agora, né? Pois, qual é o meu próximo passo? Porque também acho que é uma questão que a gente um pouco tenta responder às próprias vontades que nós temos, né? Quer dizer, não foi, com certeza não foi simples ou rápido ou fácil, foi exigente de certa forma. Acho que todo mundo passa por um processo que exige um certo esforço e aí você pensa, bom, e agora, né? Qual é o próximo passo? E às vezes pode ser uma pressão externa, uma pressão social, né? Muitas vezes eu tenho alguns colegas que fizeram até o doutoramento e depois decidiram trabalhar em outra coisa. E como essas pessoas também se sentem cobradas socialmente, principalmente pela família, né? Ou pessoas mais próximas, assim, como assim? Você fez tudo isso e não conseguiu? E aí até recentemente li uma coluna que era falando sobre, o nome da coluna dizia assim, era Carta para uma jovem investigadora, uma jovem doutora, e falava mais ou menos isso, em como não tem espaço para todo mundo nas universidades. Sim. Tem espaço para você fazer pesquisa, talvez você possa
se aliar a algum setor no mercado, ou se reinventar, ou criar outras, mas não tem espaço para todo mundo. Isso é extremamente duro de ouvir, não é? Porque não é uma questão de você ser competente, porque não é só competência que falta, é espaço. Né? Não é uma, e às vezes não é nem o mais competente que é escolhido, porque também sabemos que tem alguns processos assim que podem ser um pouco opacos, né? Que nós não sabemos exatamente como é que são. E isso eu falo porque aqui em Portugal, embora as pessoas tenham uma noção e uma ideia de ser uma política mais europeia, assim, né? Tem questões muito, como é que eu posso dizer, nebulosas, assim, nos processos de... Então, tem uma questão que eu achava que não era assim, não é? E aí, já ouvi mais de 2 ou 3 pessoas próximas falarem realmente que não, tem isso de fator de quem indica, de ter vagas que são guardadas, de ter processos que não são totalmente, como é que pode dizer, transparentes, Transparentes, né? né? Então, Entendi. enfim, é uma coisa que também choca um pouco, eu não esperava, sabe? E do ponto de vista burocrático, se há alguma herança que nós herdamos dos portugueses, foi isso, porque eles são os reis da burocracia. E Uhum. assim, é assustador, é assustador, é algo assim, é realmente, assim, as pessoas falam, deve ser muito fácil, porque, enfim, é tudo em português. E, claro, nossa, isso facilita muito. Eu tenho amigos que moram na Alemanha que têm uma dificuldade imensa, porque tudo você precisa traduzir, qualquer Uhum. documentação, enfim. Mas aqui eu acho que, assim, também não é fazendo uma crítica, é uma observação mesmo. Observação de que tem um movimento e os espaços também de serviço público são, em sua maioria, não posso dizer todos, mas em sua maioria, muito, muito morosos, assim. É um tempo jurássico para as coisas acontecerem. E uma coisa que é interessante, né, que eu conheço algumas pessoas que estão aí também em Portugal para fazer pesquisa, né, e que sofreram um pouco, especialmente por conta da pandemia, mas porque estão sozinhos, né? Então tá sozinho num país diferente, que muitas vezes acaba tendo um lockdown ali que tá fechado, você não pode sair, não pode fazer nada, Uhum. então acaba pesando muito mais, né, para esse âmbito do psicológico. Então, eu não sabia que seu namorado era português, então isso com certeza também é um ponto de apoio, né? Porque Sem você, dúvida. né, pode estar fechada aí no apartamento, mas estando com alguém é sempre mais fácil. Não, e assim, eu acho também que eu não tomaria essa decisão assim muito. Claro, eu já conheci o país, já também tinha alguns amigos aqui, já me sentia assim mais segura para fazer isso, sabe? Então, é sem dúvida. E outra, eu me dou muito bem com a família dele, que não mora aqui em Lisboa, mora mais ou menos a 1 hora daqui. Mas, assim, uma família super calorosa, super querida, isso faz toda a diferença, sabe? Então, ter um apoio, assim, de... Claro que a gente também não podia sair, né? A gente Uhum. agora, a partir de amanhã, eu acho que vão reabrir os shoppings, enfim, a gente está há 2 meses, quase 3 meses, com tudo fechado. Só supermercado e farmácia aberta. E aí isso baixou porque depois, seguida do Natal e do Ano Novo, teve um aumento muito grande. Enfim, agora a coisa parece estar estabilizada. E Uhum. acho que ter essa rede de apoio, ela é interessante para quem pensa de repente fazer uma mudança dessas, porque o impacto cultural eu confesso que eu não senti muito, sabe? Acho que não sei se também porque já tinha um círculo de amigos aqui, acho que isso facilita um pouco. Mas é a questão de você aprender que está em um outro lugar, não é? E, apesar de dar uma confusão muito estranha, porque você anda em tudo você entende, que está escrito, as coisas como são, não é? Quando você vai para um país que não entende, e aí você sabe, estou mesmo numa terra que não é a minha. Mas aí você está num lugar e você entende tudo, que as pessoas falam, quer dizer, quase tudo, né? Porque tem a questão do sotaque, algumas palavras. Mas é algo assim que causa algum Uma familiaridade, assim, né? uma sensação de estar familiarizado. E aí, para quem é de Florianópolis ou conhece a cidade, sabe que Putz. tem uma imigração açoriana, né, em Florianópolis. Então, tem alguns bairros, por exemplo, o Ribeirão da Ilha ou mesmo Uhum. Santo Antônio de Lisboa, que são
lugares em que a arquitetura é muito próxima da arquitetura de interior daqui, sabe? Então chega E a o ser uma sotaque, sensação né? esquisita. O E sotaque do manezinho. o sotaque do manezês também ajuda a dar uma entendida aqui no que as pessoas, no que as pessoas falam, assim. Para mim, acho que a questão cultural é um pouco assim, claro que convivendo, né, porque às vezes é muito comum as pessoas saem do seu país e seguem convivendo com brasileiros, então elas Sim. não, né, não chegam a ter aquela experiência assim tão próxima de todo dia. Enfim, todo dia eu e o André, a gente tem alguma coisa que a gente não... Esses dias a gente morreu, eu ri, achei muita graça porque escanteio, por exemplo, cobrar um escanteio é pontapé de canto, aqui se fala. Então, assim, é super literal, é muito engraçado, são questões assim que todo dia se aprende algo. Eu vou até contar essa aqui, mas pode, porque a professora Cremilda Medina sempre conta isso em todas as aulas que ela dá, hein, gente. É que ela, né, crescendo em Portugal, que depois vem estudar no Brasil em colégio de freiras, né, e aí ela pergunta alguma coisa do tipo assim, como cá chamas traseiro? Aí o pessoal fala, é bunda. Ela, pois em Portugal chamamos cu. E aí, e ela foi É dali para verdade. coordenação. Pois, então, isso é uma coisa engraçada, porque as pessoas falam isso e aí gera um certo... Como assim? E, né, outro termo eles usam... Tem muitos termos que se usam aqui que para nós pode soar um pouco esquisito e o contrário também. Eu acho engraçado que, assim, eles nos entendem sempre. Primeiro porque eu acho que nós temos também uma língua mais articulada, falamos todas as vogais e tudo Uhum. aberto, e dá para perceber melhor. Perceber, no caso de entender, né? Eles não usam entender tanto quanto... Não percebi, é não entender. E eu já estou pegando alguns desses termos principalmente por causa dos alunos. O ano passado eu dei aula junto com a professora Jana e as aulas eram em inglês. E então não teve tanto impacto nesse ponto. E aí esse ano a minha turma, eu só fiquei com uma turma, estou dando aula em português. E aí eu tenho algumas questões, eu já preciso fazer a troca, não é? Por exemplo, não se usa tanto falar abrir um arquivo, abrir um ficheiro. Uhum. E assim, outras questões, né, vão aparecendo e é uma questão mesmo de costume, porque facilmente você consegue entender essas palavras. Por exemplo, o tu, que para nós que somos do Sul, é o termo que você fala para qualquer um. E Uhum. aqui eles perguntam, eu posso te tratar por tu? Ah, Eu sei que na França também é muito comum as pessoas perguntarem, eu posso tratar por tu? Enfim, e é uma questão que às vezes nós usamos o tu de uma maneira até formal, mas não é entendido como formal, sabe? eu queria Então te, é uma etiqueta assim que é preciso ter. eu queria te perguntar então sobre o tratamento, né? Porque eu já ouvi coisas, por exemplo, que os portugueses muitas vezes eles acabam sendo reticentes com os brasileiros que vão trabalhar aí, né? Então às vezes tem um certo preconceito com os zucas, né, como Uhum. se falam. E também já ouvi que alguns professores mais antigos eles também são meio machistas, né? Então isso acaba transparecendo ali na hora de lidar com pesquisadoras mulheres, especialmente jovens. Então eu queria saber se você tem algum tipo de experiência assim, se você chegou a perceber, ou se por conta dessa já ter uma relação aí estabelecida, isso aí acabou sendo mitigado para você. Olha, eu acho que eu tive muita sorte, porque eu também eu sigo até alguns perfis no Instagram de mulheres estrangeiras desse relato, né, do que acontece dessa objetificação, principalmente da mulher brasileira fora, né? Então é um padrão geral. A questão do machismo, eu percebo Portugal muito mais machista, e digo de ponta a ponta, não só os investigadores mais velhos, Uhum. mas de ponta a ponta, jovens, assim, os putos, como eles falam, não é? Os meninos. Todo mundo tem, assim, inclusive mulheres também, é um comportamento mais machista, mais muito católico, sabe, os costumes, assim, aquela coisa toda. Isso numa vista geral, assim, né? Uhum.
Eu digo que tive sorte, porque no ambiente que eu transito também tem investigadores que são homens e são mais jovens, mas assim, não tive uma, como é que eu posso dizer, desse ambiente que eu convivo, da Universidade Nova e da Universidade de Lisboa, de ter tido sentido, pelo menos, que tenha ficado perceptível, um tratamento diferente por ser mulher e por ser jovem e por ser brasileira. Que bom. Jovem, acho que ainda dá para dizer jovem, né? Não sei, André, o que Dá. você acha? Acho que Pelo dá. menos pelo menos eu nos chamo de jovens, né? Eu às vezes falo assim, eu não sei se ainda dá para dizer, mas assim, enfim, vou ver quanto tempo cola essa história. Mas o que eu iria comentar é que assim, eu fiz alguns processos de seleção para investigação em outros ambientes, em outras universidades, e teve um caso que eu senti que foi mesmo assim, é como se você é uma investigadora da Inglaterra, nossa, muito bom. Do Brasil, sabe? Primeiro porque tem muitos brasileiros aqui. Uhum. Muitos. É comum em todo lado ouvir o sotaque brasileiro. É muito comum. A questão é que são, por mais, como é que eu posso dizer, por mais preconceituoso que isso possa soar, parecer, é, existem níveis de pessoas de vários tipos, não é, que vêm para cá, pessoas com vários níveis ou de escolaridade ou mesmo de conhecimento, assim. Então tem pessoas que realmente veio uma leva há alguns anos atrás para cá de brasileiros que vinham para trabalhar na construção civil, para trabalhar em limpeza de casa, para trabalhar como nos restaurantes, enfim. E aí teve um movimento mais recente que são pessoas mais com perfil de investigação, de estudantes que vêm para cá e acabam se estabelecendo. Então, existe assim uma certa eu não percebo que há uma discriminação clara, mas eu sinto que há como é que eu posso dizer? É uma coisa muito sutil, assim, não fica escancarado, até porque isso no ambiente acadêmico, né, fica muito mal, isso pode gerar outras questões mais graves. Mas eu, por sorte, acho que também porque cheguei já junto com pessoas que me conheciam de alguma forma. Mas penso que se tivesse chegado sem, talvez não teria tido nem a oportunidade desse convite, das aulas, nem nada, sabe? Porque é muito difícil de você. Eu acho que tive muita sorte também de logo de primeira ter recebido, né? É um convite assim também de aulas que acontecem uma vez ao ano, não é aula o ano inteiro, e é para uma disciplina só, é uma disciplina com foco de análise de social media. Então, acho que é um pouco. Também essa área, os brasileiros são bastante valorizados, áreas de criatividade e de foco em plataformas sociais, porque realmente nós sabemos muito bem utilizar esses espaços, não é? Então, acho que é um pouco assim, mas eu sei que essas histórias existem, André, e fico muito triste porque onde eu vou, eu tento me posicionar muito profissionalmente para que Uhum. nenhuma outra mulher, nenhum outro pesquisador, especialmente nenhuma outra pesquisadora, acha que sei lá, que poderíamos ser tratados diferentes por sermos brasileiras ou por sermos, nesse caso específico desse processo que eu participei, vou só resumir assim, Uhum. foi uma entrevista para participar de um projeto que duraria 3 anos, e a entrevista durou 10 minutos. E eu achei, e me deram uma nota baixa para a entrevista. Eu tive uma nota alta para o meu currículo, uma nota alta para minha carta de apresentação, e aí eu enviei um e-mail pedindo esclarecimentos, não é? Não porque eu realmente achava que queria participar desse processo mais, assim, já tinha ficado um pouco desiludida, mas assim, nós não somos pessoas para serem menosprezadas em 10 minutos. Falei, como que em 10 minutos você vai ter o conhecimento de alguém para trabalhar durante 3 anos? Quer Uhum. dizer, a falha está em vocês, não tá em mim enquanto candidato. Não é? Então, não sei se teve a ver pelo fato de eu ser brasileira, enfim, isso não fica claro, né? Entendi, claro. E o retorno deles foi super, mas eu fiz justamente por isso. E aí o meu namorado disse, olha, não é um comportamento que os portugueses têm de cobrar coisas.
pessoas não cobram, falam, e aí provavelmente eles pensaram, bom, o que ela vai poder fazer? Bom, eu posso... E a ideia não foi mesmo fazer um statement, foi fazer um Posicionamento, né? posicionamento, para me posicionar e dizer, olha, nós não somos qualquer pessoa, somos investigadores de muita boa qualidade e com muito conhecimento, não somos melhor do que ninguém, mas não é isso que a gente está querendo, é um tratamento igual, só isso. Não é? Então, Perfeito. acho que são coisas, são posições que a gente precisa ter, e esse foi o único caso que eu precisei não, tomei alguma atitude que realmente me deixou um pouco chateada, eu diria assim, né? Mas já passou. Muito bom. Eu queria agora puxar, né, para nossa segunda parte da nossa entrevista, para a questão da sua pesquisa. Então, quando eu te conheci, você estava trabalhando com jornalismo e moda ou jornalismo de moda, né? Eu não sei qual seria o termo mais De moda, adequado, de moda. de moda. E eu queria saber como é que você chegou nesse tema e como que ele se desdobrou, né, na sua vida para chegar nesse momento que você está hoje. Então, lembra que no início lá eu falei, né? Sempre fui um pouco do caminho do meio, de sempre vim pelo jornalismo, mas sempre quis trazer alguma outra coisa. Tanto que essa questão da moda, eu até assim acho que tem um comportamento quase ativista, se é que se pode dizer, dentro desse tema que não é tão sério assim. Que sempre houve um certo desprezo com temáticas menos sérias, digamos assim. Inclusive dentro da UFSC e dentro da academia em geral, né? Sempre houve Ah, eu que sei. Então, né? Então as pessoas falavam, mas Sim. se você é tão boa, por que você está estudando moda? Por que não vai estudar, então, jornalismo econômico ou política, ou enfim. Uhum. E aí, enfim, são questões também, de novo, de posicionamento. Quer dizer, eu aconselho, né, a quem está estudando e quer perseguir uma carreira acadêmica, quer seguir estudando, aprendendo mais, que sempre tente conciliar com algo que goste de verdade. Porque o processo todo é extremamente cansativo, extremamente demanda muita atenção, muito cuidado, muito trabalho. E você fazer isso para algo que não gosta, eu não acho interessante. Eu sei que isso faz uma parte, acho que isso é um pouco também e aí fugindo um pouco da esfera acadêmica, mas um pouco para o lado pessoal, que eu acho que é uma questão de autoconhecimento também. Você saber exatamente o que te interessa mais, Uhum. e por isso você vai bancar essa investigação. Assim, eu, por exemplo, tive muita sorte porque a minha orientadora, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi a Raquel Long, que é uma pessoa extremamente motivadora. Ela, ela não vai fazer o trabalho por você nunca, mas ela quer fazer? Vai, força, é isso. E às vezes é só o que a gente precisa para seguir uma pesquisa, né? E eu sei de casos e de perfis de outros professores orientadores que são, mas assim, olha, eu faço uma pesquisa nessa área, se você quiser, você pesquisa isso que eu estou pesquisando. E quando você é muito novo, isso às vezes pode até ser um pouco deslumbrante, que você se deslumbra porque está estudando um tema que um professor muito reconhecido está estudando. Sim. Mas às vezes é um pouco do mais do mesmo. E você não tem uma personalidade na sua pesquisa. E às vezes isso é importante. Se não for importante para você, tudo bem, mas se for, é interessante que você encontre esse lugar. E eu sempre tive, desde a graduação também, eu estudei já jornalismo de moda na graduação, com foco para o digital também. E no mestrado eu foquei com foco no digital, mas com as apropriações feitas no Twitter. Então eu cheguei na moda por ser um gosto, por ser algo que eu sempre me interessei, e também tive na graduação uma professora que super me incentivou, que é a Daniela Ineraski, que é minha amiga até hoje, é uma pessoa que também falou, não, é isso, vai, se você quer estudar isso, vai, e eu acho que isso só demonstra a importância que os professores têm também na nossa construção enquanto pesquisadores, né? Então, se eu não tivesse a sorte de encontrar essas duas maravilhosas na minha vida, talvez não estaria tão feliz com o tipo de pesquisa que eu faço. E aí na moda eu comecei, estudei, e assim, para mim eu acho que a minha maior
como é que eu vou dizer, gostinho assim que eu tive de felicidade foi quando no primeiro capítulo da minha dissertação sobre moda e jornalismo, né, jornalismo de moda, eu consegui identificar assim aqueles 4 elementos do autogro do jornalismo, das 4 caracteres que ele chama do jornalismo, eu consigo identificar na moda também. O cíclico, a Na moda, popularidade, na moda mesmo, não é nem no jornalismo de moda, é na moda, na moda. Então, assim, tá? parece que o jornalismo de moda combina muito bem, porque ele só existiu porque é periódico, porque quanto mais pessoas usam, mais, assim, a popularidade. Um jornal que não é, que ninguém lê, não é jornal, não é? Uhum. Ele morre em si. Uma peça de roupa que não muda a cada tempo não é moda. Assim como um jornal, se ele não é periódico, ele vira um produto de história. Então, são questões assim que me deixaram muito contente de ter tido esse insight. Interessante, gostei. Não, assim, pensar que enquanto você está a criticar a moda, você também está criticando enquanto forma, não enquanto fim, mas enquanto forma o próprio jornalismo, meu amigo. Então, eu usava isso para professores muito catedráticos, assim, muito cabeça dura, que ficaram até um pouco surpresos, assim, quando eu efetivamente um dia eu tive a oportunidade de explicar isso para um dos professores que realmente achava que eu deveria ter estudado jornalismo mais sério, já que eu era boa. Enfim, e aí eu acho que quando Porque eu... é interessante porque é muita dessa crítica da moda, né? Ah, é superficial, ah, ela é descartável, ah, é uma coisa que não fica. E aí quando você joga essa enquanto uma comparação com o jornalismo, né, para uma coisa que também é super descartável, se a gente for pensar ali no produto, né, e não na ação comunicativa, magoa. Exato, é como se assim, quando você vai na terapia e descobre que a culpa de tudo é você mesmo. Não é? É tipo isso, sabe? Mas eu acho que claro, não era um despeito fazer isso, mas foi um insight que realmente me deixou muito feliz quando eu identifiquei esses dois movimentos, até porque a moda e o jornalismo surgem na mesma época, na modernidade, então é algo que faz algum sentido de elas terem esse movimento e essas formas enquanto manifestação muito parecidas. Aí, enquanto estava estudando moda, segui estudando, gosto muito, não tenho estudado tanto recentemente, porque daí, a partir da moda, eu comecei a identificar... Aí para tendência, imagino, né? Isso, exatamente. Tipo, os estudos de tendência, embora sejam muito ligados à moda, eles são muito mais, eles são abrangentes no sentido de comportamento e comportamento das pessoas, comportamento de o porquê temos assim um conjunto de valores que é parecido, o espírito do tempo que nós vivemos, por exemplo, o Zeitgeist. Por que nós respondemos da mesma forma onde quer que estejamos, temos os mesmos valores, temos medo das mesmas coisas, enfim, é muito interessante. Isso a partir mesmo da moda, eu cheguei numa técnica que se chama cool hunting, que ela é muito mercadológica, inclusive ela foi um pouco, é como coaching, sabe? Deu uma esvaziada no sentido, assim, mas a base dela é muito interessante, que é identificar sinais de mudança na cultura e nos comportamentos sociais, para identificar o que vem por aí. E eu também me estimulou um pouco essa pesquisa que foca um pouco, não é futuro, mas um presente estendido, que é esse tempo das tendências, porque eu sentia também que a pesquisa acadêmica, quando ela era focada, por exemplo, num objeto empírico como o Twitter, expirava muito rápido a validade daquele conteúdo, né? E o tempo da pesquisa é um, o tempo das coisas é outro, não é? É muito comum que você comece a estudar um negócio e no doutorado tem 4 anos, no quarto ano não tem mais. Não, já modificou, já é outra coisa, né? Então, eu senti um pouco assim, não, então quem sabe eu vou procurar uma abordagem que eu consiga pelo menos estar 2 passos à frente, ou pelo menos que o meu conteúdo de investigação dure uns 2 anos, no mínimo, que é uma necessidade de também retornar para a sociedade, de certa forma, alguma utilidade para a pesquisa que foi feita, não é? Não é só para você, ou para você ter um título, é para que seja útil para alguém, para um mínimo de pessoas. Pelo menos um mínimo, né? Um bom se for o máximo, mas enfim, pelo menos um mínimo. E então foi aí que eu cheguei nos estudos de tendência e foi aí que eu cheguei
nessa escola portuguesa, holandesa também, e espanhola, tem um foco muito interessante de trazer os estudos de tendência para dentro da academia. E aí, como eu também queria buscar um tipo de jornalismo talvez que estava se sobressaindo, e eu acho que ainda está se sobressaindo, principalmente agora nesse contexto pandêmico, que é essa reinvenção, né? Por si só, o jornalismo sempre se reinventou de alguma maneira, apesar de manter uma base fixa, mas o jornalismo sempre soube se transformar, né, conforme os movimentos sociais, embora seja uma indústria que vai muito atrás do que já está sendo feito. E isso se justifica até pelo fato que o jornalismo precisa de popularidade, quer dizer, ele talvez seja muito difícil para a indústria jornalística trazer algo muito novo, porque ele precisa que as pessoas que vão utilizar ou que vão consumir esse conteúdo ou essa tecnologia ou o que for, já saibam do que se trata, né? Isso Então, é uma dualidade muito interessante, né? Porque o jornalismo ele vive assim do novo, da novidade, da notícia, ao mesmo tempo ele é um organizador, né? Ele traz uma certa ordem nesse caos do mundo, e para ele trazer essa certa ordem, ele tem que ser mais conservador, às vezes no formato, às vezes na linguagem, às vezes na abordagem, né? Então ele está jogando ali com duas coisas que parecem muito antagônicas, e que acabam sendo muito constitutivas, né, do jornalismo. exatamente. E aí, nesse caso, que é o que era um dos interesses, né? Pensar esse jornalismo de inovação, que também eu sou um pouco. Tem aquele livro, né? O Fetiche do Conceito, eu sou um pouco assim, culto ao amador, sou Ah, gosto muito de pensar o conceito, mesmo que ele não seja encerrado nele mesmo, né? Um conceito que ele pelo menos nos dê uma base inicial. E essa ideia de pensar um jornalismo de inovação, diferente de ser um jornalismo especializado, não é nada parecido com isso, mas é uma forma de jornalismo que busca trazer pontos, não só da perspectiva da narrativa, da apresentação ou tecnologia, mas também modelos de negócio, que é uma zona muito espinhosa para o jornalismo. O jornalismo tem muito medo de falar de dinheiro, é muito incômodo para o jornalista falar isso. O setor de publicidade é separado da redação, uhum. porque jornalista não pode pensar como se fosse contaminar o conteúdo jornalístico. Então, só que a gente sabe que essa crise que se arrasta aí por muito tempo tem um pouco dessa base, né? Tem um pouco dessa questão do jornalista também não se vê como um agente que pode pensar um programa estratégico, não é? Então, e a inovação aparece aí também. E qual E que é a acho que diferença de jornalismo, porque você usa jornalismo de inovação e não um jornalismo inovador, né? Porque o de inovação. o de inovação, na verdade, eu faço duas diferenças. Assim, eu uso um termo que é o jornalismo sobre inovação, que é um jornalismo que fala de inovação em outros campos. Né? Uhum. Então, vou falar, por exemplo, de não sei, uma vacina que é assim, assim, assim. Então, ela vem das ciências da saúde e o jornalismo está usando e falando sobre essa inovação, sobre esse chip, sobre não sei o que for, qualquer tema. O jornalismo de inovação o termo, não pensei em jornalismo inovador, né? Se fala muito um termo em inglês que é o innovation journalism e jornalismo, enfim, tem termos que são parecidos, e aí foi uma opção mesmo de pensar um jornalismo que tem na sua essência uma busca constante para melhorar tópicos, e aí eu até faço uma tipologia, e aí eu trago essas três abordagens, que é mesmo de narrativa, focado em narrativa e no storytelling, como que ele se apresenta, não é? Porque eu posso trazer uma inovação mesmo num texto escrito. É possível fazer uma inovação a partir daí. Então, até porque o termo inovação, ela tem uma conexão muito forte com a tecnologia, e não necessariamente, da minha perspectiva, não necessariamente a inovação é tecnológica. A tecnologia ela é muito aparente, ela aparece mais, mas a inovação pode aparecer num texto escrito, num áudio diferente, num som, enfim, que aparece de um outro jeito, que é pensado num outro fio condutor de uma história jornalística, e essa parte dos modelos de negócio.
Eu acho que o jornalismo de inovação, ele é um jornalismo inovador, então é só uma questão mesmo de terminologia, mas não é uma exclusão, não há uma diferença de um para o outro, né? Entendi, Acho que entendi. em resumo seria isso. E, como é que a gente resolve essa equação, né, que a gente estava falando antes sobre o jornalismo está, na verdade, sempre correndo atrás desses formatos, né? Então, vamos dizer, surge o TikTok, né? E aí, 2 anos depois que o TikTok já está popularizado, os veículos começam a entrar ali, ou algum perfil de jornalista começa a entrar, tentando produzir informação ali, né, nesse espaço. Só que, na verdade, o que ele está fazendo buscando uma linguagem que já está consolidada, né? Que já, se ele foi para lá é porque o público tá lá, né? Então ele está Uhum. correndo sempre atrás ali tentando apagar esse incêndio da inovação que está chegando. É possível a gente propor, então, ser mais propositivo, seja na linguagem, seja na tecnologia, ou a gente vai estar sempre correndo atrás? Olha, foi aquilo que eu falei, né? Eu acho que a indústria e como os nossos receptores ou consumidores ou usuários, agora que a gente já não sabe mais como é que chama a audiência, eu acho que depende muito do tipo de jornalismo que está sendo feito, se é um jornalismo nichado ou não. Se é uma coisa é eu falar da Folha de São Paulo, outra coisa é eu falar de um coletivo específico, nativo digital, que fala da causa feminista, por exemplo. São grupos diferentes, então acho que a audiência sempre vai interessar para quem estamos falando. E aí eu acho que nesse caso, e aí é o que a proposta da minha tese traz, não é assim, vamos propor coisas novas, mas vamos entender melhor os nossos públicos, e aí por isso que vale entender que público é esse. Se for um público mais heterogêneo, né, por exemplo, um jornal diário, enfim, ele também é feito de cadernos então ele não precisa de repente colocar todas essas novidades em todas as sessões. De repente foca na editoria de cultura, que é onde de repente as pessoas estão mais abertas a experimentar. Isso é uma proposição, isso precisaria ser realmente estudado, não é? Mas de repente uma ferramenta mais que a pessoa pode utilizar no seu dia a dia para o caderno, para as colunas de economia, por exemplo. Muita gente tem investido, fazendo pequenos investimentos em bolsa de valores, né? Então, como que eu posso pensar? Só que para isso eu sempre vou precisar partir do ponto de que eu estou falando para alguém. Né? Então, a audiência é ainda o fim para o qual o jornalismo existe, embora as pessoas digam que o jornalista escreve para os colegas, né? Mas essa questão de pensar para quem eu estou para quem eu falo, não é? Então, a proposta dos estudos de tendência, ela é basicamente identificar movimentos de tendência social, e aí numa perspectiva macro, para identificar como que eu posso me apropriar e entender melhor esses movimentos e pensar e me antecipar nesse ponto e propor coisas novas para o meu público. E aí, nesse caso, podem ser questões que são mais gerais, por exemplo, a segurança de dados, né? E isso é algo muito interessante mostrar, deixar ser muito transparente nesse processo, o que nós fazemos com os seus dados, o que dados você pode tirar, né? O opt-out, decidir cancelar o que as pessoas não tenham acesso, o jornal não tem acesso, ou por que é importante eu ter acesso a algumas informações suas, que é para entregar algo mais personalizado. Só que você tem que saber se a pessoa quer algo mais personalizado ou não, não é? Então, toda essa questão se faz a partir de uma percepção melhor dos públicos e das audiências, e um casamento dessa história do que são os movimentos culturais que já aparecem e como que o jornalismo pode entender isso e entregar isso antes que o seu público sinta necessidade. E aí, nesse caso, são estratégias importantes, primeiro, de relacionamento com esse público, fidelização, não é? E também são estratégias que podem ter um retorno econômico, que eu acho que, no fim das contas, é também um pilar muito importante para qualquer veículo jornalístico, seja uma mídia de legado ou um nativo digital. Eu acho que, nesse caso, que é uma maneira de antever processos e trabalhar nisso e não esperar assim que, bom, já não tenho o que fazer, eu preciso, não é? Então, isso pode estar desde
por exemplo, uma variação maior dos grupos de entrevistados, sabe? Trazer pessoas de outras cores, outras classes sociais, que também podem ser fontes muito importantes. Não precisa ser um economista branco, de camisa, lá da Avenida Paulista. Quer dizer, eu posso pegar um economista negro que não é de São Paulo nem do Rio, sabe? Consigo trazer essas visões dessa variação do Brasil, principalmente pensando em Brasil, que é um país extremamente multicultural e a gente não vê isso, não é? Teve Isso, uma pesquisa recente dizendo que 95 ou 98% dos colunistas de jornal no Brasil eram homens brancos. isso me faz até pensar, quando você traz essa reflexão, né, que muitas vezes inovação vai depender é, do local de onde a gente está falando, né, e do período que a gente está falando. Então, você pode pensar assim, nossa, mas uma coisa tão simples quanto é, entrevistados mais plurais já pode ser inovação? Se você está falando com um jornal, com uma mídia extremamente conservadora, com certeza vai ser, né? Não só os entrevistados, mas a própria equipe de redação. Então, uma redação mais diversa, que tem ali pessoas que não são aqueles... não são só aqueles estagiários ali que foram para a Disney quando terminaram a graduação, né? Isso vai ajudar a ampliar o olhar sobre as próprias pautas e como isso vai sendo construído no jornal. E isso acaba sendo muito inovador. Claro, sem dúvida. A inovação, ela sempre tem um referencial. É como novo, né? Tem aquela, se falar novo, o novo do jornalismo, acho que foi Francis Cato que falava isso, o novo do jornalismo é um novo atual. Ele não é um novo, porque o novo vai sempre depender de quem é que está sabendo. Uhum. Ele pode ser novo para mim, mas não para alguém que já soube do que aconteceu. É um novo atual, ele tem uma característica do tempo, né? De ter acontecido há pouco tempo. Esse é o tempo do jornalismo. Agora, no caso da inovação, me vem também muito isso. A inovação ela sempre vai ter um referencial. Talvez a inovação para um veículo X não é inovação para o veículo do interior Y. Então, é uma questão mesmo de pensar. E a inovação não é sinônimo de mudança, né? Uma pequena mudança. Ela tem alguns pré-requisitos, digamos assim, para ser caracterizada como inovação. Mas nesse caso, eu acho que faz muito sentido a gente pensar em inovação sempre a partir de qual lugar estamos falando, para poder efetivamente ver o que de fato pode ser ou não ser caracterizado como inovação para aquele espaço, né? Então é sempre uma questão muito, muito particular também. Perfeito. E eu me recordo, né, que é, conhecidos meus que trabalhavam em agências de inovação assim me contaram que jornais já os procuraram para que pudessem pensar formatos inovadores para eles, né? Porque dentro das redações o jornalismo está preocupado em entregar a matéria do dia, né? Então ele está Uhum. sempre lutando contra o próprio tempo. Então esse movimento de parar e pensar no futuro muitas vezes é negado à própria prática. Então é por isso que esse olhar de fora parece que é tão necessário, né? Porque às vezes é importante se contratar alguém que possa te ajudar a pensar o futuro se você só está preocupado ali em fazer, em viver o momento. Não é um grande desafio para nosso setor, porque não há tempo para inovar quando você tem um jornal para fechar, não Sim. há. Por outro lado, alguém que vem de fora também pode não saber quais são as dores, né, como é o termo que se usa no mercado, né, quais são as necessidades que esse espaço precisa. Então, às vezes, por não entender, vai propor coisas que não fazem nenhum sentido, que não se encaixam numa rotina diária. A questão da inovação ela é muito complexa porque ela não deve ser pensada como um setor. Ela deve ser pensada como parte do processo comum. E isso é muito difícil porque isso exige uma mudança cultural, né, de organização, uma mudança de organizacional e cultural, o que é muito difícil. Não há um movimento assim que seja simples, né? Normalmente as peças inovadoras que às vezes são premiadas, enfim, são feitas no tempo extra. Vamos fazer o paralelo com o professor universitário que quer fazer pesquisa, Então, é o jornalista que quer fazer uma peça inovadora, usa o seu espaço
às vezes faz uma hora extra, às vezes quando tem até período de férias ou coisa assim. Então, é um pouco difícil de pensar estruturalmente a inovação para dentro dos espaços das redações, mas até a proposta da tese foi justamente pensar um modelo de pesquisa que pudesse ser reproduzido dentro do espaço jornalístico. Mas também certamente vai exigir tempo, vai exigir dedicação, que nem sempre é algo possível, a gente sabe que não é. Mas é uma proposta que seria cabível de fazer, em termos. É uma questão de 2 meses, poderiam ter insights interessantes específicos para aquele espaço. Mas Você a quer gente sabe que é um contar para a desafio. gente quais são? Então, você faz uma proposta, então, na sua tese. Isso, faço um modelo, né, um modelo de pesquisa, Uhum. que a gente deu o nome de Trends for Journalism, e foi em inglês mesmo, não por nada, porque é uma língua, como as fontes que estudam mais estudos de ciência academicamente são de países que ninguém fala a mesma língua, né? É Holanda, Espanha e Portugal são os que têm mais produção, e agora o Brasil também. Então, acaba se elencando o inglês como sendo um código comum, não é? E esse modelo ele é dividido em três fases, né? Primeiro é a fase de identificação, que é a recolha de dados, levantamento, desk research mesmo, com tem muitos relatórios, né, desenvolvidos por empresas que são focadas em estudos de tendência, em movimentos e modificações, alguns até de futuro, né? E aí também é muito de uma observação do que acontece já, do que se faz, do que os veículos têm feito, e não só veículos internacionais, mas veículos brasileiros, micro, o que tem feito na podosfera, o que está acontecendo em todos os lugares, no teatro, na música, nos cinemas, qual é a pauta, o que tem em comum, o que aparece nas propagandas, que produtos novos têm aparecido. Basicamente você vira um raio, assim, um detector de sinais. E nessa altura que eu fiz mesmo a pesquisa e apliquei, né, para poder trazer as tendências, é incrível, assim, porque você começa a ver padrões em tudo. Tudo, 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 tudo. Desde um shampoo novo que saiu, a uma propaganda de banco, a um modelo de carro, e tudo isso, no fim das contas, conversa para um mesmo tipo de comportamento, que é uma tendência que pode ser adaptada, pensada para o jornalismo. Parece Olha. assim que não tem Então, ligação. você tem algum exemplo para a gente visualizar, assim, qual que é uma tendência contemporânea? São muitas, não é? Eu acho que eu não sei, eu tenho a impressão que assim, um movimento que todo mundo tem visto é aquilo que se falava foi o Andy Warhol, né, que disse no futuro todo mundo ia ser famoso por 15 minutos. E aí, adaptando, eu acho que nós seremos assim, vamos participar de 15 lives, de 15 entrevistas, de 15 canais de YouTube, então é uma necessidade de expressão e de mostrar que precisa apresentar algo, que você tem espaço, que você tem voz. Parece que isso é uma questão muito grande, muito, muito registrada nesse espaço em que ficamos confinados dentro de casa, das pessoas não terem esse recreio pessoal, não é, de encontrar pessoas ou de mostrar o que fazem. Então, eu não sei, eu perdi a conta de quantas pessoas se tornaram produtores de conteúdo nesse período no último ano. Então, é uma questão o que isso quer dizer? O que significa essa necessidade de se expressar? Me parece que é um espaço de ter uma voz e de ser um próprio veículo, não é? E isso tudo aparece não só agora, mas como há muito tempo, por exemplo, de pessoas, dos perfis políticos e pessoas que utilizam o Twitter ou as plataformas sociais como sendo o seu canal particular, o seu palanque 24/7 para poder falar a hora que quiser sem precisar de jornalista. Agora Né? não tem Então, mais coletiva, né? O presidente não faz mais coletiva, faz live. sim, então assim, é uma era de desintermediação das fontes, não é? A fonte fala a hora que ela quer, sem nenhum filtro, para quem ela quiser e dizendo o que quer e blasfemando do jeito que quiser, no caso de algumas pessoas que nós sabemos quem é, mas não vamos dizer o nome. É uma questão assim, essa necessidade de ser um próprio veículo,
de produzir algo, o que eu posso pensar para o jornalismo a partir daí? É uma necessidade de personalização, não é? De ter um papel de criação, e aí o próprio jornalismo poderia pensar propostas a partir daí. Quer dizer, espaços, isso já existe há muito tempo, né? Esse jornalismo colaborativo, ou até jornalismo comunitário, né? Alguns chamam esse termo para fazer uma coletiva, de usar pautas que o público sugere, enfim, são temas interessantes, e aí pensando não numa perspectiva global, mas pensando numa perspectiva micro, local, de bairro, e usar isso como sendo uma estratégia que pode ser utilizada para pensar como divulgar melhor os canais jornalísticos, ou notícias, ou pautas específicas. Eu não consigo pensar assim numa estratégia pronta, sabe? Mas são Claro. sinais que aparecem e que, assim, exigem pesquisa, comparação de dados que já têm saídas que algum outro veículo possa ter usado, enfim. Você falou antes, por exemplo, das tendências da podosfera, né? Isso aí explodiu muito, né? 2019 para frente, os veículos jornalísticos entrando forte na produção de podcasts, às vezes diários, como o Café da Manhã da Folha, às vezes séries podcastais com uma pegada mais documental, né? Então, de repente, você vê pessoas ali que estão há anos fazendo conteúdo como repórteres de TV, ou como editores, não sei o quê. Daqui a pouco eles estão com um podcast com uma comunicação muito diferente, né? Uma faceta deles que você nunca tinha visto. Então tem é interessante ver como que realmente o jornalismo ele mergulhou nesse universo da podosfera recentemente, um universo que está aí há 15 anos, pelo menos. Deixa eu ver, acho que 2006 o primeiro podcast, uma coisa assim. Eu acho que isso tem muito a ver também com, se a gente for pensar em questão de mídias, áudio, vídeo, e o que é o podcast se não é um rádio que você pode ouvir a qualquer momento, não é? Que não tem a necessidade de você on demand, você escuta quando quer. Mas tem uma questão do som e do áudio que ele traz uma proximidade, né? Embora ele seja uma mídia que te permite fazer outras coisas enquanto está ouvindo, né? Eu posso, de repente, estar escrevendo alguma coisa, ou até mesmo assistindo uma TV no mudo, posso fazer outras coisas. Ele não é tão exigente quanto é um vídeo no YouTube, por exemplo, um vídeo em geral. Mas ele, ao mesmo tempo, é uma mídia extremamente imersiva. Então, tem tecnologias sendo utilizadas, por exemplo, para fazer em áudio binaural, em outros tipos de sensação, não é? E a voz, ela tem algo que comunica e traz muito mais informação a partir do que está sendo falado, mesmo que para um podcast de comunicação, de entrevista, enfim, não fique tão marcado isso, mas ele é basicamente um retorno de uma mídia que já tinha sido dada até como esquecida, né? Então, as pessoas assim mesmo... como se fosse uma renovação mesmo, e aí isso também é interessante porque os movimentos de tendência, eles são como movimentos de moda que são cíclicos, não, são espiralados, né? Eles vão para o mesmo momento e eles não vão para o mesmo lugar, mas eles passam por uma área que é parecida. Então eu acho isso super interessante, esse movimento, e eu acho que tem muito a ver também com uma familiarização dos streamings, né? As pessoas se familiarizarem com isso, e se acostumarem a também pagar por isso, porque as pessoas estavam muito acostumadas a não ter, a ter tudo de graça, né? Então, assim, então eu pago Netflix, eu pago Spotify, eu pago mais algum outro serviço de streaming para TV ou para áudio, para vídeo, enfim, o que for. Eu acho que é interessante também de pensar que as coisas não se desenrolam, não tem tanta... não houve tipo essa explosão antes, porque precisava com que o público efetivamente se acostumasse com essa ideia, entendesse essa ideia, os telefones tivessem uma velocidade de memória suficiente para que as pessoas pudessem explorar esses conteúdos enquanto estão no trânsito, agora não tanto, mas enfim.
quando estão nesses espaços de não lugar, assim, né? Estão indo de um lugar para o outro. Então, eu acho que é bem interessante pensar contextualmente, que não é uma questão só de interesse, mas também de investimento. Né? Alguns desses podcasts são financiados pelo Spotify, ou são cofinanciados por eles. Então, quer dizer, tem uma injeção aí de incentivos financeiros e também de popularidade, né? As pessoas entenderem como é que funciona e se fidelizarem com isso, né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante, porque nada dá para pensar só a partir de um ponto. Tem sempre que olhar para o contexto, não é? Marta, então foi um prazer conversar contigo. Eu queria que você encerrasse, né? Além de se despedir dos nossos ouvintes e espectadores, olha, é o costume do podcast. Do podcast. Que você desse pra gente aí alguns exemplos de iniciativas inovadoras que você já acompanhou pelo jornalismo aí, Brasil ou mundo afora, que você acha que vale a pena fazer essa rúbrica pra gente conhecer também. Ai, que difícil. Se eu tivesse me preparado para isso, saberia já algumas de cor. Eu acho que, embora seja sempre um ponto fora da curva, um lugar para se olhar, embora gostasse de ter aqui um exemplo latino, acho que o New York Times é sempre e não só o jornal em si, mas os investimentos que ele faz e para onde ele olha. Então, eu acho que, assim, o ambiente, isso não é novidade nenhuma para quem está nos vendo e ouvindo, não é novidade alguma. Mas eu tenho gostado muito de ver os nativos digitais, principalmente os nativos digitais com um foco mais vertical em temas, né? Ou seja, de direitos humanos, ou seja, com foco mais jurídico, principalmente com a luta feminista, movimento negro. Eu posso depois até encaminhar e de Então, repente até a gente pensei nisso aqui, gente, ó. Ana deixar na Marta descrição. depois, ela vai gravar depois pra gente um vídeo só com indicações aí de iniciativas inovadoras, a gente vai fazer um corte separado, e é isso aí, você compartilha depois, hein, e faz aí circular pra gente. Não, é tranquilo, assim, eu até ia dizer que poderia deixar na descrição do vídeo também alguns exemplos, que aí fica fácil também das pessoas seguirem, dá para pôr até o link, eu acho. Mas, assim, o que eu acho interessante é que não há um veículo, assim, tirando o New York Times ou o Guardian, enfim, grandes empresas, até a Folha de São Paulo faz iniciativas interessantes, é que me parece que o que acontece mais, e até fiz um levantamento agora, recentemente, com a Ana Cecília Nunes, a gente fez um artigo só sobre iniciativas inovadoras a partir da perspectiva dos usuários durante a pandemia. E aí a gente recebeu muitos casos interessantes. Teve um bem interessante que foi feito junto com o Google e com a Lupa, se eu não me engano, que mostrava assim quantas pessoas tinham morrido naquele dia e se elas morassem perto de mim, quantas pessoas na minha volta teriam morrido. E acho que agora era um cenário de ano passado e desse ano ia ser muito mais assustador, porque mostrava o mapa, né, e mostrando quantas pessoas na tua volta teriam morrido. Você estaria sozinho ali, talvez, o seu bairro todo. Então, que era justamente isso, o que tem de inovação não é só juntar a tecnologia de onde a pessoa está e o número de pessoas, mas o impacto que isso gera, não é? Então, acho que é uma questão interessante também, porque às vezes a inovação está no impacto que aquela informação vai trazer para mim. E aí eu acho que isso é super válido para pensar o jornalismo, principalmente numa era em que nós não nos chocamos mais, Andrioli. Os números das pessoas que morrem, a gente já não se choca, nós estamos anestesiados e isso é muito triste. Então, um jornalismo que é vivo e que dá valor para essa informação e para mostrar o quanto nós temos de responsabilidade nas coisas e como podemos contribuir para que as coisas não piorem. Eu acho que é uma inovação não só que é bonita, mas é necessária. Maravilhoso. Com essa indicação maravilhosa da Ana Marta, nós encerramos o nosso programa de hoje, nossos diálogos.
Se você gostou, não deixe de compartilhar e enviar para todo mundo esse vídeo. Vamos fazer o canal crescer, porque ele está começando, mas tem muitos diálogos pela frente. Então, Ana Marta, prazer ter você aqui. Grande abraço. Obrigada, Andrioli. Obrigada a todos. Obrigada ao Cristiano também. Muito vida longa ao Comunicolog.